Bem, eu não vejo novela, mas eu sei que tem uma novela aí chamada Força do Querer. Convenhamos, né? A gente não precisa assistir novela para saber do que elas tratam. Elas tratam do que sempre tratam, né? Mas o tema me chamou muito a atenção, a força do querer. Por uma razão simples, o querer humano é muito forte. O querer humano realmente é algo que tem uma força impressionante. Quando a gente quer alguma coisa, e quando eu falo querer, é querer de verdade. A gente bateu o olho, o nosso coração se apegou a algo, a gente vai atrás, a gente corre atrás, porque o querer humano tem muita força. E aí talvez a pergunta que a gente tenha que fazer é: por que eu quero o que eu quero? Por que o meu querer tem tanta força numa determinada direção? Essa é uma pergunta básica. Essa é uma pergunta que talvez a gente tenha que ter a resposta na ponta da língua para continuar a caminhada. Sob pena da gente estar querendo coisas que não valem a pena. Sob pena da gente estar empreendendo esforços, a gente está colocando tanta força num querer em coisas que Deus não se agrada, que não glorificam a Deus, que não são bons nem para a gente, nem para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas me chama a atenção porque teve um homem chamado Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho. Ele fez uma dicotomia, uma separação, quando ele falou sobre corpo e alma. Ele diz o seguinte, que o corpo, né, nossa carne, ela quer as coisas da terra, as coisas de baixo, as coisas do chão. Ela que é caída, né, que é pecaminosa, essa natureza humana, ou esse corpo humano, deseja as coisas aqui de baixo. Já a alma humana deseja as coisas do céu, deseja as coisas do alto. Então, numa visão bem platônica, ele faz essa distinção muito interessante entre um querer que tem a ver com o nosso corpo, com a nossa carne, que seria um querer caído, né, que tem a ver com as coisas da terra, e um querer que é influenciado pelas coisas do alto, que tem a ver com a nossa alma. Isso é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele vai falar, nos orientar, no sentido de nós buscarmos as coisas do alto. E quando ele fala das coisas do alto, ele está falando das coisas de Deus, que vem do céu, que vem do trono da graça de Deus, que tem a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Então o apóstolo Paulo vai fazer uma distinção muito interessante também quando ele diz para nós não nos preocuparmos com as coisas desse mundo, com as coisas que até dão prazer para a nossa carne. E para Paulo, carne não tem a ver com esse corpo físico, mas com a nossa natureza adâmica, pecaminosa, caída, rebelde, que se rebelou contra o Criador lá em Adão, o pai da raça humana, e que nós herdamos. Paulo então está dizendo o seguinte, que quando nós não estamos em Cristo, o que nos resta é um querer adâmico. E esse querer adâmico, ele é sobretudo um querer contrário à vontade de Deus. E se ele é contrário à vontade de Deus, não deveria ser buscado por nós. E em contrapartida, o apóstolo Paulo também vai dizer que nós precisamos então buscar as coisas do alto. E as coisas do alto têm a ver com aquilo que é nobre, tem a ver com aquilo que é excelso, tem a ver com aquilo que é santo, porque Deus é santo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se preocupem e busquem o que é do alto. É interessante porque na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai fazer um paralelo entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ele vai dizer, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, imoralidade sexual, bebedices, orgias, e ele não fecha o rol, é um rol exemplificativo, ele vai dizer coisas semelhantes a estas, ele vai dizer, não façam, já os adverti para que não seja isso, que seja buscado por vocês, não queiram essas coisas. Mas ele vai dizer também, na continuação, ele vai dizer o seguinte, mas que vocês possam buscar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele vai dizer que são essas coisas que nós temos que querer. Portanto, que a força do nosso querer esteja nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Que a força do nosso querer esteja muito mais, melhor dizendo, nas coisas do alto do que nas coisas da terra. E que sejam as coisas do alto que influenciem de verdade a nossa vida. Por uma razão muito simples. Quando a força do nosso querer está nas coisas aqui de baixo, a gente vive no egocentrismo, a gente vive numa perspectiva egoísta, caída, ensimesmada, e a gente não vai desistir enquanto não conquistar o que a gente tanto deseja. Mas quando a força do nosso querer está no alto, a gente recebe de Deus contentamento na alma, prazer,
alegria, vontade de desfrutar o que Deus já nos deu e simplesmente a força do nosso querer, sobretudo, está na presença do nosso Deus. Que a força do seu querer se concentre mais do que nunca e, sobretudo, na presença de Jesus. Que a sua alma anseie por Ele, que você deseje Deus na sua vida, que você não abra mão disso, que a força do seu querer esteja em Deus. Que Ele te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.